Fala, gurizada! Tudo bem? Para começo de história, então, né, com esta bela vista, porque uma videoaula pode ter uma vista bonita, eu vou hoje, então, falar com vocês sobre a questão da formação do povo brasileiro, né, da diversidade cultural do Brasil, enfim, da população brasileira, tá? O que eu recomendo para vocês? Acessa o Moodle. Tem um arquivo lá em PDF dos slides sobre a formação e a diversidade cultural da população brasileira. Abre no computador, acompanha a videoaula no celular, que fica mais fácil, né? De então, deixa eu botar isso aqui mais retinho. Fica mais fácil então de você entender o que eu estou falando e acompanhar as instruções que eu vou dando para vocês, ok? Então, vamos começar a nossa conversa. Aqui, o primeiro slide que eu trago depois do título, ele fala da população indígena no Brasil, ou seja, ele faz uma comparação do passado com o que a gente tem hoje, tá? E na verdade, nem só o que a gente tem hoje, mas principalmente o quanto essa população ela foi perdendo presença, digamos assim, na atual composição da população brasileira. No passado, 305 etnias pelo menos. Hoje, quantas dessas existiram à vinda, a presença europeia no Brasil, né? E a tudo que depois surgiu da miscigenação? Pouquíssimas. Qual o papel do índio, né, no Brasil hoje? O que restou a ele? Talvez as ruas, aqui pelo menos nos grandes centros urbanos, né? Enfim. Depois disso, no terceiro slide, o que a gente tem? Evolução demográfica da população brasileira. Bom, aqui nesse slide a gente justamente vai buscar algumas informações, vai ter algumas análises sobre como que se comportou a população brasileira ao longo dos anos. Ou seja, tá? A gente fala primeiro da matriz indígena, que eu acho que em qualquer aula que a gente vai fazer sobre matriz populacional, a gente tem, de Brasil, né, claro, a gente tem que falar do índio, que, né, existiam em grande quantidade. Ali vocês têm alguns dados, né, entre 1 e 6,8 milhões, imagina. Eles passaram por um processo de genocídio, etnocídio, né? E também, principalmente, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu gosto, que eu acho, não é que eu gosto, eu acho que é assim, obrigação, enquanto professor, falar, é sobre a matriz africana. Essa matriz africana, pessoal, ali que diz, né? Eles não eram contados inicialmente como imigrantes. Entre 1550 e 1850, eles entraram pelo menos 4 milhões de negros no Brasil. E eles não eram nem contados como imigrantes, por quê? Porque viviam com animais, né? O negro, ao longo da história, ele foi considerado como um animal, ele não tinha direitos, ele foi escravizado, como a gente bem sabe, e ele foi torturado e morto pela sociedade branca. Fatos são fatos, né, pessoal? Por mais difíceis que eles sejam, fatos são fatos. E aí, a gente tem que, com certeza, falar sobre negros, no mínimo em tom de agradecimento. Com certeza, foi essa massa escrava negra que deu todo o alicerce para a economia do Brasil se desenvolver, né? Foi a mão de obra escrava negra, africana, que fez com que o Brasil conseguisse ter a sua base para o desenvolvimento. Por incrível que pareça, eu acho que também é uma coisa importante da gente comentar e falar, é que o negro, pessoal, ele muitas vezes ele era escravizado pelos próprios irmãos africanos na África. Muitos dos negros que vieram para o Brasil, eles vieram entregues por outros negros também. Existiam guerras, disputas entre tribos, enfim, que aquele que perdia acabava sendo, digamos, aprisionado e entregue para o tráfico negreiro, tá? Isso aí é uma informação importante. Depois a gente vai falar um pouquinho também da questão da matriz europeia. Entre 1530 e 1980, uma grande presença portuguesa, e de 1850 em diante, a gente teve então, né, a inserção da presença dos italianos, como nós bem sabemos, espanhóis e alemães. A gente também pode falar um pouco da raça amarela, né, os asiáticos que falam. Às vezes tu encontra algumas coisas do IBGE falando sobre amarelos. Esses amarelos são os asiáticos. Eles também estiveram presentes, a gente ouve muito falar das colônias japonesas, né? Aqui no Brasil, São Paulo, próprio Rio Grande do Sul. Então, essa mistura aí, então, juntando tudo, forma essa diversidade cultural e a diversidade da população brasileira, ok? O slide 4, gurizada,
Ele é um vídeo que eu não consegui achar para poder disponibilizar no Moodle. No retorno das aulas eu vou fazer uma revisãozinha rápida sobre isso e eu vou mostrar esse vídeo, aí é só uma tela preta no slide, mas esse vídeo é bem interessante porque justamente dimensiona como que foi essa chegada dos negros no Brasil por meio de navios. E assim, essa chegada implicou antes mesmo, por mais que a quantidade de negros que chegaram no Brasil foram escravizados se contabilize em milhões, tantos milhares de negros também ficaram no caminho, ou seja, morreram em alto mar e foram lá jogados a Deus dará. Tá? Slide 5. Aqui a gente tem alguns dados de crescimento natural da população brasileira. Esses dados eles partem de 1900 e vão chegar até as projeções de 2020, certo? Então desse ano agora. E aí a gente tem características de acordo com anos. E aí é que vocês têm que prestar atenção. Olha ali, como é que era, na verdade, como é que era a relação de população com organização do Brasil. São esses os dados que são apresentados ali nos anos que tem no slide. No slide 5, mais especificamente. O que acontece? 1940 é princípio que vai começar a acontecer a urbanização. E também o processo de pensamento sanitarista. O que acontece? Vai diminuir a natalidade e a mortalidade também. Pensamento sanitarista, pessoal, entendam, saneamento básico, um mínimo para as pessoas terem uma condição de vida melhor. Depois disso, ali em 1960, a gente vai ter a questão da urbanização já mais consolidada, né? Ela vai aumentar também a questão de planejamento familiar. E o que vai acontecer ao mesmo tempo? Aumento na redução da natalidade. E depois, já ali em 1980, a gente tem melhoramentos no setor da saúde. E aí a gente vai ter uma estabilização também no índice, nas condições de mortalidade do Brasil. Então, todas essas informações por ano, a gente consegue interpretar pelos dados que estão no gráfico da apresentação. Tá? Basta vocês olharem ali por ano e vocês vão ver como é que vai se comportar a questão de natalidade, mortalidade e também do crescimento natural da população. Beleza? Acho que com esse slide também não tem muita dificuldade. É só tu poder analisar os textos e comparar com as informações do gráfico. Faz isso, tá pelada a coruja. Tá? Depois, no slide número 6, a gente tem mais informações importantes. Por que isso aqui é importante, gurizada? Porque a gente tem que saber o seguinte: a gente passou por períodos, né, de imigração no Brasil, como eu falei lá no início. E cada período vai ter as suas características. Como eu não quero me estender muito no tempo do vídeo, que fica muito pesado para postar, basta vocês olharem ali, tá? A gente começa de 1530 até 1808, e ali a gente vai ter a questão dos portugueses e escravos, né, na ordem de milhares, de milhões, na verdade. Depois, 1808 até 1850, certo? Depois, 1850 até 1930, que aí vai aumentar também, vai ter um fluxo bem grande de imigrantes. E lembrando, né, pessoal, a gente tem também a questão não só da migração por conta dos escravos. A gente vai começar depois, ao longo conforme foi passando o tempo no Brasil, a gente vai ter outros motivos que vão trazer pessoas para dentro do Brasil. Esses motivos estão associados a questões internas e a questões externas. Os italianos passavam por um grande problema socioeconômico, certo? Na Europa, quando eles começaram a vir. Principalmente lá na década de 20, né? Agora a Mayara pode me corrigir, década de 20? É isso aí, década de 20. Tá? Que eles começaram a chegar e foram para São Paulo. Depois, só atualizando, né? Então, fecho parênteses, a gente pode continuar analisando o slide. Depois de 1930 até 1945, a gente vai ter a crise econômica mundial, um grande declínio de fluxo de imigrantes. Aí, em 45 a 80, final da Segunda Guerra Mundial, o fluxo aumenta de novo. E o que acontece? Aqui no Brasil, a gente vai ter uma substituição de importações e mais investimentos internacionais. Isso é um aspecto importante, tá? Para a gente poder entender como que a migração estava relacionada à questão econômica também. Tá? O que tem depois ali? Observa, de 1980 em diante, a imigração supera a imigração devido à desestabilidade econômica. Então, pessoal, a gente começa a ter o rompimento aqui. Ali de 80 em diante, a gente tem
uma disruptura em quem está chegando no Brasil. A gente começa então a partir de 80 a mandar muito mais pessoas para fora do Brasil. Se inverte o processo, tá? Esse slide também é bem objetivo, tá bom? Desculpem, não é coronavírus, espero. Depois, a questão também dos movimentos populacionais internos, tá? Isso é um ponto importante da gente poder pensar, isso é um ponto importante para a gente poder lembrar das questões que envolvem o Brasil, tá? Então, em 2008, 40% dos habitantes do país não eram naturais do município de residência e cerca de 16% não eram procedentes da unidade da federação, ou seja, do estado que moravam. E observem, né, se a gente falar em habitantes que não eram naturais do município que residem, com certeza a gente sabe como é que é isso, porque Bento Gonçalves tem uma presença muito grande de pessoas que são de fora, certo? Muito por conta da indústria moveleira, da metalúrgica, né? E por ser uma cidade de oportunidades. Eu mesmo não sou de Bento, né, como vocês bem sabem. Então, é muito comum a gente ter um percentual, até me arriscaria dizer grande, de pessoas que moram em cidades, sendo que não nasceram nela, tá? Nesse slide aí, número 7, Luizada, a gente tem 3 momentos distintos do processo de migração interna do Brasil. O primeiro, tratando da década de 50 a 60, o segundo da década de 60 e de 70, e depois década de 70 e de 80. Vejam que as setinhas ali dos mapas demonstram a intensidade que acontece o movimento interno dentro do país, de região para região. Então, isso é bem importante. E está escrito, movimentação associada a fatores econômicos. Esses mapas revelam fatores econômicos. De 50 a 60, industrialização e urbanização do Sudeste. É o primeiro mapa, percebe, olha a quantidade, olha a grossura da seta ali, mandando pessoas para a região Sudeste, certo? Depois, ali também vai ter um pouquinho, ó, nesse primeiro mapa, vamos se ligar, um pouquinho daqui da região Sul também indo para a região Sudeste. Mas a grande massa, a grande quantidade é da região Nordeste, certo? Depois, a gente tem ali na década de 60, 70 e 80 políticas públicas de incentivo à ocupação da região Norte e Centro-Oeste. Ou seja, de 60 a 80, o padrão de movimentação da população ele se altera, não é mais para essa região Sudeste. Pelo contrário, as políticas de governo incentivam, querem promover o deslocamento de pessoas para áreas que não eram tão ocupadas. Por isso, então, Norte e Centro-Oeste começam a ter uma procura maior de pessoas. E isso é muito comum também no gaúcho. Muitos gaúchos foram para a região Centro-Oeste, principalmente. Não sei se vocês já ouviram falar, mas muitos de lá falam que o gaúcho é um sinônimo de desenvolvimento econômico, certo? Porque todo gaúcho que foi para lá, principalmente para trabalhar com agricultura, pecuária, conseguiu levar desenvolvimento, certo? Basicamente isso, ok? No slide 7. Então, olhando agora o slide 8, vamos ver aqui. A gente também vai ter os tipos de migração mais comuns no Brasil, certo? E ali a gente tem algumas questões relacionadas. Êxodo rural, que entre 1950 e 2000, né, chegou ao número de 50 milhões de pessoas que saíram então do campo para a cidade. E a gente teve uma série de consequências com relação a essas migrações, ok? Que estão ali demonstradas no mapa, os fluxos migratórios. Que consequências são essas? Submoradias, periferização, conurbação, metropolização e migração pendular, certo? Então a gente tem uma mudança no perfil do tipo de migração que acontece, principalmente quando a gente fala de migração pendular, tá? Então, antes as pessoas se deslocavam para morar, agora as pessoas se deslocam para ir e vir, principalmente, ao seu trabalho. O movimento do pêndulo, né? Pêndulo, desculpem. Olha só, eu vou ter essa gravação aqui só para poder riscar na janela. Pensa no pêndulo, ó. Ele faz o movimento de ir e vir. Ir e vir, certo? Acho que riscar na janela não adiantou para nada. Não adiantou para nada, que vale a tentativa. Mas sabe como é que é o pêndulo, né? Vai e vem. É isso. Então, gurizada, seguindo aqui o nosso vale, próximo slide, slide número 9, ele traz também as questões da
emigração. Vamos lá, imigrante, pessoal, aquele que sai de um país e vem para o nosso país. Emigração é aquele que sai daqui para outro lugar, do nosso país para um outro lugar. Então, dentro da migração, a gente tem esses dois conceitos que precisam ficar claros. Emigrante é o nosso patriota, é o nosso colega brasileiro aí, que vai para outro país, certo? Imigrante é a pessoa de outro país que vem para dentro do território brasileiro. O que acontece? A imigração, então, slide 9. A partir então da década de 1980, o Brasil passa a ter um grande fluxo migratório negativo, ou seja, o número de emigrantes são maiores do que o número de imigrantes. Os percentuais de pessoas que saem do Brasil são maiores, do que os que estão chegando no nosso território. E aí a gente consegue ver nesse slide os principais destinos desses emigrantes, principalmente Estados Unidos, Japão, Europa. E quando a gente fala então de Europa, a gente se refere a quais lugares especificamente? Principalmente Portugal, Inglaterra, Espanha e França. E também, pessoal, com relação ao Brasil, a gente tem dados de muitas pessoas que vão para o Paraguai residir, principalmente produtores rurais, certo? E aí, a gente tem que se pensar, por que se inverte? Por que a partir daí a gente tem uma imigração tão grande? Principalmente pela busca de melhores condições de vida, certo? As pessoas então tentando mudar o perfil, mudar o padrão de vida, eles buscam novas oportunidades, não satisfeitos com as coisas que eles acabavam encarando no dia a dia dentro dos seus estados, dos seus municípios, certo? A partir de 2008, então, devido à crise mundial, o Brasil volta a receber muitos imigrantes, principalmente de países latino-americanos, bolivianos, peruanos, paraguaios, e no caso também a gente tem se a gente parar para pensar, muitos venezuelanos estão também inseridos nesses fluxos aí, tá bom? De imigrantes que também passam a estar de novo, a partir de 2008, mais presentes dentro do nosso território, ok? Então vejam que a gente conseguiu traçar uma linha de perfil desde dos movimentos internos como dos movimentos externos que compõem, né, essa miscigenação da população brasileira, né? Então isso vocês fiquem ligados, acompanhem os slides, anotem tudo no caderno, tá? Registrem as informações, resumam os slides no caderno, que no retorno tudo fica mais fácil. Vamos então para o slide número 10. Aqui a gente já trabalhou com as pirâmides etárias, vocês fizeram os trabalhos, né, Laura? Estava certa, eu rateei, não abri o link para vocês entregarem aquele primeiro trabalho. Professor PH, esqueceu? Sim, ele esqueceu, esqueci aí, foi mal, um abraço. Vamos seguir. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer uma análise da evolução das pirâmides etárias no Brasil, tá? Deixa eu confirmar, vai até 2050 a última pirâmide. E aí lembrando que cada formato de pirâmide revela um pouco sobre cada tempo, cada etapa, cada característica da população brasileira. Base larga, jovens, certo? Depois ela vai evoluindo, ela vai ficando uma pirâmide adulta, até ela ficar uma pirâmide envelhecida. O que é essa pirâmide envelhecida, né? Que tu vai ter mais idosos na parte superior da pirâmide. Aqui vocês têm os 4 modelos das pirâmides para poder analisar, beleza? E por fim, lá no último slide, número 11, lá no último slide, vocês têm algumas notícias e vocês também têm algumas reportagens que, se quiserem dar uma olhadinha, se tiverem com tempo sobrando nessa quarentena, podem dar uma olhada, buscar ali algumas informações a título de conhecimento, ok? No Moodle tem um trabalho também para vocês, certo? Acessa lá, baixa e responde conforme as minhas orientações. Tá ok, gurizada? Desculpem qualquer falha aí, são as primeiras videoaulas que eu estou gravando, mas espero que elas sirvam para ajudar vocês, ok? Abração, seres de luz, saudade, fiquem bem e lavem as mãos.